Brigadeiro em São Paulo e Brasília, José Maria Trindade. Como é que está a paz e o azul de Brasília? Pois é, muito bom dia, Joseval, bom dia, professor, bom dia a todos aí. Olha, Joseval, a situação não é boa, viu? Ninguém comemora a situação em que se encontra o Congresso Nacional. Imagine que o novo presidente do Congresso Nacional, sabe quem, professor Vila? O cachaceiro? Exatamente. Ele... Valdir Maranhão é o presidente do Congresso Nacional, porque a mesa do Congresso, né? Sim. Ela coloca como vice-presidente o vice-presidente da Câmara. Um entendimento na época da Constituinte, né? Para não deixar o presidente da Câmara de uma forma subalterna ao presidente do Senado Federal. Então, o presidente do Senado é o presidente do Congresso, o vice-presidente é o vice-presidente da Câmara e o primeiro secretário é o primeiro secretário da Câmara, o segundo secretário é o segundo secretário do Senado, assim por diante, né? Agora, a grande questão mesmo está no Senado Federal. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, é o novo presidente da Câmara do Senado Federal, né? O presidente interino, né? Ainda não há uma presidência definitiva. Ontem, o presidente Renan Calheiros, que está afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal, viajava de Maceió para Brasília. Quando chegou aqui, foi comunicado de que a decisão do ministro Marco Aurélio já estava assinada. Ele foi, então, diretamente para a residência oficial e chamou alguns aliados e o vice-presidente Tião Viana, que chegou e foi direto para a residência oficial. Chamou também os advogados para analisar a decisão e houve ali uma tentativa de receber proteção dos líderes, mas ele não recebeu esse apoio e também não aceitou receber a notificação na residência oficial. Mandou o oficial de justiça ir para a presidência do Senado e hoje ele vai receber oficialmente a notificação. Mas o que importa é que hoje a mesa diretora, a nova mesa diretora se reúne e os líderes vão decidir o que fazer daqui para frente. É sobre as votações, né, sobre a pauta de votações, o que vai acontecer, né? Ô Zé Maria, você acha que a votação do teto dos gastos corre risco já na semana que vem? Pois é, ontem o senador Tião Viana, aliás, Jorge Viana, irmão de Tião Viana, o senador Jorge Viana não quis antecipar nada. Ele vai se reunir com o PT, mas é francamente contrário, o PT e o senador Jorge Viana, à votação do segundo turno da emenda que limita os gastos públicos. Só que houve um acordo, e foi um acordo de cronograma, um acordo de mérito, para votar alguns projetos, inclusive o primeiro e segundo turno, né, da emenda do limite de gastos. Então, é nessa reunião que pode ficar aí definido se haverá ou não a votação do segundo turno da emenda do teto de gastos na semana que vem. Tudo indica que ele vai manter essa votação. Agora, se acontecer algum imprevisto ou se houver qualquer pequeno contratempo, aí ele pode retirar a PEC de pauta e fica para o ano que vem. Zé, já há alguma notícia aí sobre quando que o Pleno do Supremo Tribunal Federal vai apreciar claro, evidentemente que o Renan Calheiros com seus defensores vai recorrer. Quando é que vai apreciar? Já uma data, tendo em vista a enorme complicação jurídico-política do fato? Sabe o que é, professor? Que alguns líderes aqui, não é uma defesa do Renan, Sim. entendem que afastar um presidente do Senado por uma liminar Sim. é um precedente sério demais, né? Sim. Eles acham que é inconstitucional e foi isso que, durante muito tempo, lá mais de 3 horas, Renan Calheiros discutiu com os líderes e com a assessoria jurídica do Senado. Então eles estão avaliando como fazer, mas já sabem que vão perder no plenário. A ideia de retornar aquele processo antigo em que Dias Toffoli pediu vistas, né? Perfeito. Ele não entendeu direito o processo e levou o processo para o gabinete dele. Ele disse que nem chegou lá ainda. Tamanha a burocracia do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele poderia simplesmente sair do plenário com o processo debaixo do braço, né? Sim, mas claro. esse é outro, né? Então é possível que o ministro Marco Aurélio então decida convocar, pedir a presidente para levar hoje, exatamente hoje, ao plenário este julgamento. Já há precedente, no caso do Eduardo Cunha foi assim, né? E esse novo processo poderia, então, ir ao plenário.
Lembrar, como você destacou, o Dias Toffoli pediu vistas quando estava 6-0, portanto já tinha a maioria, né, dos ministros. Naquela sessão só compareceram 9, 2 faltaram, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, mas tudo bem, segue a vida, está dentro do que manda o regimento do Supremo Tribunal Federal, estava já 6, portanto maioria em relação a 11, e Aí tem história, né? Por que o Dias Toffoli pediu vistas de algo que todo mundo sabia que ele sabia? E olha, não faltam assessores para ministro do STF. O STF tem mais de 3 mil funcionários, vocês não ouviram errado, 3 mil. Então, assessor não falta. O que havia aí, clara uma aliança entre Dias Toffoli e Renan Calheiros. Dias Toffoli tem uma obrigação com o Brasil, de explicar por que ele pediu vistas. Estaria resolvida a questão lá. Então houve uma sacanagem, desculpe usar essa expressão, mas essa expressão adequada tal. Agora, isso que você falou é uma questão complicada. Afastar o chefe de um poder por uma liminar mas aí, uma professor, coisa... Eu tenho a impressão que isso não se altera, porque essa medida cautelar ou liminar, sim, ela tem 2 princípios, é o periculum in mora e o fumus boni jure, são 2 frases latinas. Sim. O fumus boni, fumus é fumaça, não precisa ter o bom direito, basta fumaça de bom direito. Ok. E a fumaça de bom direito está lá na petição de que há o presidente do Senado é réu, né? O perigo na demora é você aguardar a decisão do plenário, enquanto isto é necessário que, de repente, ele assuma a presidência, antes da decisão do plenário. Então, há um perigo na demora. Perfeito. Tendo Mas esses 2 princípios, a liminar é concedida e acabou. Mas olha, Joseval, a gente já tem conversado aqui, eu sei da sua opinião, sobre a condição do Congresso. Eu acompanho o Congresso há muito tempo e seria impensável os parlamentares nem colocaram nada parecido na Constituição, porque achavam que ninguém se atreveria a exarar uma liminar para afastar o presidente do Senado ou o presidente da Câmara, né? Então, por isso não existe nada na Constituição. Mas o que acontece é que o Congresso Nacional está tão desmoralizado, tão de joelho, tão sem apoio da opinião pública, que não há nem como reagir. Ninguém reage porque sabe que vai perder na opinião pública. Então, essa situação, todo mundo não raciocina mais que se trata da presidência de um poder, presidência do Congresso, presidência do Senado, mas sim o Renan Calheiros, né? O Zé Maria, só lembrando que são 3 cargos, né? No caso, 3 presidentes que saíram só nesse ano, não só no Senado, mas foi a Dilma que foi empichada, o Cunha que saiu e agora o Renan, ainda numa decisão liminar, mas enfim, mostra como é que está sendo esse ano e acirrando ainda mais a crise entre os poderes, né, Zé Maria? Não é ali nem entre poderes, mas é podridão dos poderes mesmo. Aí chega um ponto que fica imprevisível falar de política, ninguém sabe como será a disputa, não é o resultado. A disputa de 2018, porque tudo depende exatamente de uma operação da polícia e do Ministério Público, a Operação Lava Jato, sobre a delação premiada da Odebrecht. Então, toda a disputa política está dependente, Patrick, exatamente desta abertura da delação da Odebrecht. Tamanho é o problema que enfrenta a política. Ninguém descobriu ainda que o mundo mudou. O mundo mudou e os deputados e senadores não descobriram. Tá certo, Zé Maria, o dia só está começando para você, né? Promete muito aí em Brasília. Daqui a pouco voltamos aqui com mais informações aí sobre a pauta e sobre a reunião da mesa diretora e dos líderes. Não vai ver o que o Renan vai tentar. Ele não tem apoio.